A bunda di um cibinho. Boa tarde a todos. Gostaria de vos convidar para fazermos uma viagem pela nossa freguesia e desfrutar das belas imagens que com certeza vamos conseguir percorrendo os cantos da nossa freguesia com muita história. Desfrutem do momento, será interessante para todos. Obrigada. Estamos por Terras de Cavaleiros, umas terras que nos disseram desde sempre sem história. Hoje também estamos por Terras de São Geraldo e de Santa Catarina e de Santo António. Estamos na freguesia de Carrapatas, umas terras com uma história imensa que nos faz recuar há 4 ou 5 mil anos. As terras das famosas alabardas de Carrapatas. Mas há muito mais para além disso, para um concelho que dizem sem história. Estamos numa freguesia que tem 2 dos documentos mais antigos de todo o distrito. Acompanhem-nos nesta viagem, nesta nova edição do A Bunda di um cibinho de Carrapatas. Estamos num sítio idílico, a Ribeira de Carvalhais, muito perto da antiga linha do Tua, que por aqui passava. E porquê estarmos em Carrapatas e na Ribeira de Carvalhais? Isto tem a ver com aquilo que as pessoas dizem desde sempre sobre o nome de Carrapatas. Ora, quando recuamos aos primeiros estudos toponímicos feitos pelo célebre Abade de Bassal, ele dizia-nos que o nome de Carrapatas derivaria de carrapatos, que é um nome alternativo para as célebres carraças, um inseto hematófago que normalmente vemos nos nossos cães, ou então dava a alternativa de derivar de uma árvore chamada carrapateiro. Ora, o carrapateiro, também chamada mamoneira, é a árvore da qual se extrai o óleo de ricino. Até poderia ser, mas nós não estamos nem numa zona tropical, nem numa zona subtropical. E, portanto, do carrapateiro não há de ser o nome Carrapatas. Mas será carrapatos? Eu questiono. Os nossos antepassados davam às suas terras o nome com que mais se identificavam, a interpretação que eles faziam da localização. E eu deixo uma questão. Será que os nossos antepassados de Carrapatas se instalariam num sítio que tivesse carrapatos? Pois não creio. Outras explicações haverá. Porque, de facto, Carrapatas não é a única aldeia em Portugal com esse nome. Temos uma mais na freguesia de Gandra, em Ponte Lima. Mas abundam em Portugal terras com o nome Carrapata. E abundam também terras com o nome Carrapateiro, ou Carrapatoso, ou Carrapatosa, que são todos da mesma família. Há uma coisa e um aspecto curioso. A grande maioria dessas terras situam-se a norte do Mondego. Já lá iremos. E por falar em norte do Mondego, na Galiza também e em algumas regiões de Espanha, onde surgem inúmeras vezes sob a forma garrapatas, com G e não com C, como nós aqui utilizamos. Há algo que chama a atenção quando se fazem estudos toponímicos, que é porquê o nome Carrapatas. Os linguistas nos últimos anos, e através dos estudos toponímicos, fizeram-nos chegar a uma outra conclusão e por isso estamos aqui à beira da água. Antes da existência do latim, e antes, obviamente, da existência do português, os nossos antepassados falavam outras línguas indo-europeias, das quais o latim é um descendente. E os estudiosos chegaram à conclusão que os nomes derivados e da mesma família de Carrapatas são constituídos por 2 radicais indo-europeus, o radical car e o radical ap. Ora, car, em indo-europeu, queria dizer pedra, e ap, em línguas indo-europeias e pré-indo-europeias, que ainda hoje têm reminiscências em algumas línguas europeias, relacionavam-se
com água. Hoje os linguistas chegaram à conclusão que o nome Carrapatas e os seus derivados é o significado de a água que passava por entre as rochas, tal como aqui vemos. Portanto, Carrapatas é claramente, em termos de toponímia, um hidrónimo, ou seja, um nome que deriva da magnífica água que a atravessa. E já veremos adiante, a primeira vez que nos surge mencionado em termos documentais é no ano de 1194, há quase 830 anos. Mas antes disso, já em 1181, nos aparece na Península Ibérica o primeiro registro de uma terra chamada Carrapatas, que se situa na Galiza, a propósito de uma doação de Dom Fernando II à Ordem de Santiago. Como tal, Carrapatas, como podem ver, já é um nome bastante antigo. Falávamos há pouco do topónimo Carrapatas. Estamos num sítio que nos pode ajudar a perceber melhor o porquê da antiguidade do nome Carrapatas, que por vezes aqui dizem na aldeia que deriva do feijão carrapato. Obviamente isso enquadra-se no âmbito das lendas. Estamos na Fraga da Moura, ou Fraga dos Mouros, como aqui lhe chamam. Obviamente que aqui não viveram mouros. As lendas relacionadas com mouros e mouras encantadas que proliferam por todo o Trás-os-Montes, aqui também se aplicam. Quando não havia explicação para aquilo que se encontrava ou para os vestígios de povoamento ancestral, tinham sido sempre os mouros. Só que nós estamos num local de onde provavelmente terão provindo objetos em cobre arsenical, que são da primeira idade do bronze. Isto é, estamos a falar há cerca de 4.000 anos. Na Fraga da Moura, dizia-nos o célebre Abade Bassal que havia uma lenda de Moura encantada. Hoje já ninguém se recorda dessa lenda, mas havia uma outra lenda que dizia que um habitante de Carrapatas teria aqui encontrado uma lança em ouro e que um homem rico lhe a teria sorripiado. O que é verdade é que hoje, no universo da arqueologia, Carrapatas é muito mais conhecido do que aquilo que se possa julgar. E tudo porquê? Por causa dessa tal lança de ouro, como lhe chamavam os habitantes, que afinal era sim uma alabarda em cobre arsenical, uma alabarda que era um símbolo de poder e que hoje é conhecida mundialmente como alabardas de Carrapatas. São um típico muito específico de uma arma simbólica, que não era uma arma de guerra, que era utilizado pelas elites e que só se encontram em território transmontano. Para lá, das duas que aqui foram achadas, que estão no Museu Martins Sarmento, houve mais algumas encontradas em Balbem Feito, outras em Abreiro, outras em Vimioso, e todas elas ganharam esse nome internacional que eu repito, alabardas do tipo Carrapatas. Mas há muito mais para lá da Fraga da Moura. No território de Carrapatas foram descobertos 2 sítios arqueológicos, o Alto da Madorra e também a Urreta das Mós, muito ligados, distantes cerca de 750 metros, onde há vestígios claros de povoamento ancestral e de restos de cerâmica que fazem remontar o povoamento desta região onde nos encontramos, a freguesia de Carrapatas, para lá dos 1750 anos antes de Cristo. Ora, estamos a falar de uma história no território de permanência humana que chegará ou que ultrapassará os 4.000 anos. E depois disso, obviamente, que vieram outros povos, que há outras histórias, nomeadamente aquelas relacionadas com os tão conhecidos Zuelas, Zuelai ou Zelas, que aqui na freguesia de Carrapatas não há vestígios de povoamento de Zelas. Mas temos aqui, bem ao lado, em Pinhovelo, a grande terronha de Pinhovelo, onde eles habitaram e são os nossos ancestrais. Quando olhamos para aqui, para a Fraga dos Mouros ou Fraga da Moura, encontramos aqui vestígios de uma ancestralidade relacionada com os nossos antepassados, que já há cerca de 4.000 anos achavam este território fantástico. É sempre bom conhecermos a nossa história antiga.
E depois disto, Carrapatas guarda mais algumas coisas interessantes? Já veremos a seguir. Depois da história mais antiga de Carrapatas, de idade do bronze, de tempos ainda mais antigos, recuos até há quase 4.000 anos, Carrapatas e o povoamento de Carrapatas prosseguiu. Obviamente que quando olhamos para uma povoação em pleno ano de 2023, questionamos-nos, afinal, quantos anos terá esta povoação de facto documentada como povoação. E no próximo ano faz precisamente 830 anos sobre o primeiro documento a mencionar especificamente Carrapatas. Ora, para um concelho que nos habituámos a ouvir sem história, ter uma aldeia, uma freguesia, cujo documento primeiro faz 830 anos, isso tem tudo a ver menos com a ausência de história. Estamos em frente à igreja de São Geraldo, efetivamente o padroeiro de Carrapatas, cuja celebração acontece a 5 de dezembro, pois terá sido a 5 de dezembro do ano de 1108 que São Geraldo, arcebispo de Braga, vindo de Moissac, em França, terá falecido. Ora, isso dá-nos logo uma ideia da antiguidade de Carrapatas enquanto paróquia. Porque se São Geraldo morreu em 1108, ele foi logo considerado santo, apesar de ter sido canonizado uns séculos mais tarde, quando temos uma paróquia cujo padroeiro é um arcebispo de Braga, faz-nos logo entender a antiguidade, mas também uma ligação ancestral à diocese de Braga, algo que já veremos de seguida. Mas falando no documento mais antigo que nos menciona Carrapatas, ele data do ano de 1194. 1194. E esse documento, relacionado com a nomeação de um pároco aqui da vizinha Pinhovelo, em que para ele ser nomeado, porque as nomeações dos párocos das freguesias nessa época era completamente distinta daquela que é hoje, ele, para ser nomeado, teve que ceder algumas das propriedades que tinha para que o arcebispo de Braga o nomeasse. E as propriedades que ele tinha, e nomeadamente um irmão, de seu nome Pedro Ianes, eram precisamente em Carrapatas. E para o irmão ser nomeado pároco de Pinhovelo, pois ele teve de ceder as propriedades de Carrapatas. Esse é o primeiro documento, de facto, em que Carrapatas vem mencionado. E com efeito, quando aquelas pessoas que hoje sabem que pertencemos à Diocese de Bragança-Miranda, poderá parecer estranho que tenhamos feito parte do Arcebispado de Braga. E, de facto, anteriormente a esse, fizemos parte da Diocese de Astorga, situada em Espanha. Só que a partir do século XII, o Arcebispo de Braga reclamou estas terras como sendo dele por uma questão de tradição que vinha já de um documento antigo do século V, o paroquial suevo. E, de facto, estas terras passaram para a posse e para o título do Arcebispo de Braga e para o domínio espiritual da Sé de Braga. E a partir do século XII, de inícios do século XII, começam a aparecer-nos muito mais documentos sobre esta região. Mas esse documento mencionado, de 1194, em que as propriedades de Carrapatas são cedidas ao Arcebispo de Braga, poucos anos após, no ano de 1225, há novamente uma venda ou uma cessão de propriedades em Carrapatas, precisamente a um pároco de Braga, da Diocese de Braga, que as haveria de ceder precisamente ao Arcebispo de Braga. E, de facto, perceberemos a posteriori que estas terras, contrariamente àquilo que nos vem sendo vendido ao longo dos anos pelos manuais de história, de facto não pertenciam aos reis. Estas eram umas terras distintas, em que de facto quem exercia o domínio era a nobreza regional, eram os beneditinos através do mosteiro de Castro de Avelãs
e era o arcebispado de Braga que realmente tinha o domínio espiritual destas terras. Estamos a falar de dois dos documentos mais antigos do distrito de Bragança, na qual o Conselho de Macedo Cavaleiros é profícuo e Carrapatas é um exemplo cabal da antiguidade destas terras e da história destas terras. Mas isto passaria de facto para o arcebispado de Braga, algo que veremos posteriormente, já em meados do século XIII, quando são feitas as inquirições mandadas tirar por Dom Afonso III. De facto, quando avaliamos a história de Portugal, não percebemos numa fase inicial que, de facto, estas terras eram terras à parte. Estas terras, de facto, não eram do rei. E isso vamos verificar em pleno século XIII, quando Dom Afonso III faz as chamadas Inquirições de 1258, quando ele queria perceber, de facto, quem eram os donos, quem eram os proprietários destas terras. De facto, quando olhamos para o texto das Inquirições de 1258, percebemos tudo aquilo que se havia passado anteriormente, já referenciado em 1194 e no documento de 1225. E, de facto, dizem-nos as testemunhas de Carrapatas que estas terras eram pertença do arcebispo de Braga. Os dois testemunhos de Carrapatas, os primeiros nomes que nós conseguimos encontrar para Carrapatas, de seu nome Martim Pires e também Mendo Pires, com toda a probabilidade filhos do Pedro Anes falado anteriormente, porque nessa época os padres, os prelados, tinham filhos e eles próprios os nomeavam. E na altura essas duas testemunhas, os dois primeiros habitantes registados de Carrapatas, dizem-nos que estas terras eram do arcebispo de Braga. E dizem-nos mais, dizem-nos ainda que havia um grande cavaleiro conhecido na história medieval do Conselho de Macedo Cavaleiros, de seu nome Afonso Mendes de Travanca, também aqui tinha propriedades. Ainda que mencionassem que isto seria propriedade reguenga, mas de facto quem eram os donos desta terra eram os arcebispos de Braga. Inclusive, o arcebispo de Braga, que era o dono também de Pinhovelo, obrigou, através da ameaça de excomunhão, os habitantes de Carrapatas a pagarem a dízima à igreja de Pinhovelo, juntamente com os da Amendoeira. Portanto, estas eram terras pertença do arcebispo. Uns anos mais tarde, o filho de Dom Afonso III, o grande rei medieval Dom Dinis, que teve como mordomo-mor, o equivalente quase a primeiro-ministro, um macedense, Dom Nuno Martins de Chacim, haveria de fazer novas inquirições com o objetivo, de facto, de integrar todas estas terras no domínio régio. E nessas mesmas inquirições volta a confirmar-se que precisamente os donos e quem tinha casais aqui eram os arcebispos de Braga e o já mencionado anteriormente cavaleiro Afonso Mendes de Travanca. Obviamente que a partir de Dom Dinis as coisas mudaram e finalmente ele conseguiu integrar toda esta região de Trás-os-Montes Oriental, correspondente ao atual distrito de Bragança, no domínio régio. E é a partir dessa data que Carrapatas passa a integrar o Conselho de Bragança. Embora Dom Dinis tenha definitivamente integrado estas terras no reino de Portugal e na jurisdição régia, de facto, os arcebispos de Braga mantiveram as propriedades aqui. Assim se pode verificar logo na primeira metade do século XV, quando em 1435 o Duque de Bragança, porque estas terras tinham sido indexadas ao Ducado de Bragança, entra num conflito com o arcebispo de Braga a propósito dos direitos que cada um tinha de facto sobre estas terras. E neste documento conseguimos perfeitamente entender na íntegra que de facto estas terras, em termos de jurisdição eclesiástica e de dízimos, continuavam a pertencer ao arcebispo de Braga.
até meados do século XVI, quando em 1545 é criada a Diocese de Miranda. E nessa altura, os direitos que o arcebispo de Braga aqui tinha passaram precisamente para a nova Diocese de Miranda. Por isso é que o direito de apresentação do cura, ou seja, do pároco de Carrapatas, continuava a pertencer ao Bispado de Miranda e, posteriormente, ao de Bragança. Mas, não obstante isso e estes direitos entre o Ducado de Bragança, entre o Arcebispado de Braga, de facto, Carrapatas, em termos civis, estava, como dito, integrada no Conselho de Bragança, no qual permaneceria, como veremos à frente, até meados do século XIX, quando se dão as reformas administrativas dessa centúria. E, em finais do século XVI, verificamos precisamente um conflito entre os habitantes de Carrapatas e o Conselho de Bragança, juntamente com quase mais uma centena de povoações, por causa de um tributo que era o tributo das oitavas, em que a população era obrigada a fazer pagamentos, aquilo que hoje chamamos de impostos, ao Conselho de Bragança. E reclamaram nessa altura e conseguiram chegar a um acordo. Mas há uma pergunta sempre que se coloca, não obstante a história. Que dimensão de facto é que tinha a povoação de Carrapatas em meados do século XVI? Ora, hoje toda a gente conhece os censos, que são feitos de 10 em 10 anos. O primeiro censo, de facto, que nós temos em Portugal é o numeramento de 1527-1530. E nessa altura, Carrapatas, integrado que estava, como dito, no Conselho de Bragança, aparece-nos com a indicação de que possuía 21 fogos. Equivaleria isto, mais ou menos, a contas da época, entre 80 a 90 habitantes. Ora, perante os restantes povoados, perante os restantes aglomerados do Conselho de Bragança, este não era propriamente dos maiores, mas já era algo considerável. 21 fogos já era algo, de facto, considerável. E há pormenores, quando avaliamos a história e a evolução de um local e os documentos relacionados com o mesmo, que nos dão indicações paralelas. Uma delas é quando, em 1515, é atribuído o direito de estalajadeiro a um habitante de Carrapatas. Ora, para existir uma estalagem, era necessário que houvesse movimento. Isso já é significativo de que Carrapatas estava em crescendo na altura, porque para haver uma estalagem era necessário haver gente a passar. Obviamente que isso também tinha muito a ver com a pujança que nessa altura o Conselho de Cortiços, aqui ao lado, tinha, e a quantidade de judeus e de comércio que nessa altura havia, conforme podemos ver, nos processos do Tribunal do Santo Ofício, das pessoas de cortiços relacionadas com judeus e que eram apanhadas. Ora, onde havia judeus, havia comércio. Onde havia comércio, havia movimento. E daí, nessa altura, em 1515, temos uma estalagem, um direito de estalajadeiro em Carrapatas. Mas a terra haveria de evoluir e haveria de ganhar outro tipo de dimensão, bem visível nas obras, especialmente de arquitetura religiosa, que hoje nos restam, como é, bom exemplo, a Igreja de São Geraldo, onde já estivemos, ou a Capela de Santa Catarina, que iremos visitar de seguida. De facto, a evolução de Carrapatas, dos 21 fogos que tinha no século XVI, como já indicado, nota-se um grande incremento na dinâmica de Carrapatas a partir do século XVII. E é a partir do século XVII que nos começam a aparecer, de facto, os monumentos que hoje conhecemos. Estamos na Capela de Santa Catarina, à entrada de Carrapatas, uma capela que, aparentemente, tendo pinturas no seu altar do século XVII, que não é garantia de que estivessem aqui originalmente, mas sabe-se que esta capela já existia em meados do século XVIII, porque ela é apontada pelo próprio pároco de Carrapatas na altura, dizendo que à entrada da aldeia esta capela já existiria. Ora, quando começam a haver capelas, quando começa a haver igrejas, como veremos de seguida o magnífico interior da Igreja de São Geraldo, é sinal de facto, alguma dinâmica que já se antevia naquilo que há pouco foi abordado relativamente à instituição
de uma estalagem na própria aldeia de Carrapatas, que corresponderia, obviamente, à dinâmica que vai sendo falada. Mas há algo de muito importante para a realidade atual. A realidade agrícola e a realidade económica de Carrapatas, nessa época, numa época que corresponde aos avós dos avós dos avós dos nossos avós, era muito distinta daquela que é hoje. De facto, as indicações que temos já em pleno século XVIII é de um aumento gradual da população. Nota-se claramente pelos dados demográficos disponíveis que a população e o número de fogos duplicaram. E se duplicaram foi devido a condições mais favoráveis do que aquelas que existiam anteriormente. E uma produção se tornou bastante importante nessa época, no século XVIII, que já vinha de tempos anteriores, em Carrapatas e nas restantes freguesias, a produção de seda. De facto, quando foi instalada a Real Fábrica de Sedas em Chacim, já aqui se produzia muita seda. E Carrapatas contribuía precisamente para a produção da Real Fábrica de Sedas de Chacim e, inclusive, a anotação da existência também de um filatório à piemontesa, isto é, um filatório que dava precisamente uma máquina para a fiação da seda e que já existia aqui muito mais evoluída do que os carrilhos antigos que já existiam. Toda essa conjugação de fatores levou uma dinâmica tal que conduziu a que tenhamos hoje uma magnífica igreja, mas há outros dados ainda dos séculos XVII e XVIII. A Fonte Santa, rituais da população, rituais que vêm de inícios do século XVIII. E depois de sairmos desta magnífica capela de Santa Catarina, cuja festividade, como em todo lado, aqui também se celebra numa pequena festa a 25 de novembro, vamos agora conhecer a célebre Fonte Santa, ou a Fonte do Angaranho, onde tantos carrapatenses, que ainda hoje lá vão, mas que especialmente nos séculos XVII e XVIII, iam para a cura das suas maleitas. Um dos aspectos interessantes da vida dos nossos antepassados, e aqui estamos no meio da natureza, a Fonte Santa, ou a Fonte do Angaranho, como aparece escrita noutros locais. A primeira vez que ela é referida, em 1726, na obra Aquilégio Medicinal, do Dr. Fonseca Henriques, Mirandela, médico da corte, que já nos falava das suas propriedades fantásticas. Posteriormente, já em 1758, nos falava o cura de Carrapatas, o pároco de Carrapatas, que realmente esta fonte existia e que muita gente aqui vinha no dia de alguns santos para curar as doenças à qual se chamavam o angaranho. Portanto, os meninos, os angaranhados, vinham aqui a esta água para se livrarem das doenças. Aqui vieram muitos antepassados de Carrapatas. Contam-me vozes populares que ainda hoje há pessoas que aqui se deslocam com crianças, surgindo inclusive por vezes restos de roupa que, pela crença nas virtudes desta água, ainda continua aqui a permanecer. Este é um sítio maravilhoso, faz parte da história dos antepassados de Carrapatas e provavelmente das gerações vindouras. Uma das provas maiores que temos da aludida dinâmica que se começa a sentir a partir do século XVII e XVIII está neste magnífico templo. Um templo classificado como maneirista barroco, maneirista pela sua configuração exterior, barroco, obviamente, pela magnífica talha dourada que aqui temos. Não é certa a data da construção deste templo. Sabe-se apenas que no ano de 1700 já o retábulo mor da Igreja Paroquial de Carrapatas era proposto daqui sair e ser transferido para a Igreja de Pinho Velo, sendo feita a licitação para um novo que será
este que hoje vemos aqui, já renovado, obviamente. Sabe-se ainda que, pelos dados constantes na documentação que nos resta e à qual temos acesso, que este templo, em 1767, portanto, há muito tempo, já no século XVIII, já estava com a configuração atual, aquela que hoje vemos. Continua, obviamente, a devoção a São Geraldo, continua este magnífico templo, cujo exterior é, de facto, imponente, a ser uma prova concreta da dinâmica e do entusiasmo dos nossos antepassados, que aqui, entre finais do século XVII e o século XVIII, nos deixaram uma magnífica obra. Prova provada desse dinamismo pelo qual passou o século XVIII no distrito de Bragança. Carrapatas não foi exceção. A história de Carrapatas haverá de prosseguir muito depois do século XVIII até aos dias de hoje. Mas sobre isso já falaremos a seguir, quando falarmos de uma popular lenda relacionada com Santo António. Encontramos-nos neste momento num sítio iconográfico para a população de Carrapatas. Estamos na Capela de Santo António, à qual está associada uma popular lenda de que um peleiro proveniente de Mirandela, à passagem, e havendo aqui um nicho de Santo António, terá feito uma aposta com o santo e dizendo que se ele a perdesse, que lhe cortaria a cabeça. E assim, pelos vistos, terá acontecido. Perdeu a aposta e terá cortado a cabeça ao santo. A população ter-se-á juntado e terá reclamado e tê-lo-á ameaçado, e ele, para cumprir a promessa que fez à população, acabaria por fazer a capela dedicada a Santo António. Mas isto já estamos a falar de tempos mais recentes. Bem antes disso, ainda no século XIX, com o emergir da Revolução Liberal e dos ideais liberais, houve uma mudança radical na vivência das populações. Uma das primeiras para Carrapatas foram as reformas administrativas do século XIX. E, de facto, em 1836, Carrapatas acabaria por deixar o Concelho de Bragança para se instalar durante pouco tempo, cerca de 20 anos, no Concelho de Cortiços, para o qual deixaria e passaria em 1853 para o Concelho de Macedo Cavaleiros, com a extinção do Concelho de Cortiços. A vivência do século XIX é distinta para esta gente. De toda a pujança que vinha dos séculos XVII e XVIII, assiste-se a partir de meados do século XIX a uma vaga de imigração em direção ao Brasil, após precisamente a independência do Brasil em 1822. A população ia à procura de melhores condições, aquelas que aqui terá deixado de ter. Todas essas mudanças no século XIX, as mudanças administrativas, conduziriam à existência primeira das célebres juntas de paróquia, que tinham que administrar a paróquia ao contrário daquilo que vinha acontecendo até aí, que os rendimentos eclesiásticos eram elevadíssimos. Por outro lado, fruto da evolução política em Portugal, haveríamos de ter a célebre instauração da República em 1910. É curioso que nesta região a monarquia ou os ideais monárquicos parecem ter permanecido. Sinal disso é que um habitante de Carrapatas foi declarado como conspirador no ano de 1911, muito tempo depois da instauração da República. Carrapatas e a sua história não terminariam por aqui. O século XX assistiria ainda a outras evoluções e revoluções também. Para lá da continuação da imigração para o Brasil na primeira parte do século, a partir dos anos 60, e especialmente por efeitos não só da economia, mas também da guerra colonial, assiste a uma grande imigração, nomeadamente para a França, até à chegada da Revolução de 25 de Abril, que conduziu à existência de novos poderes e, nomeadamente, à criação das juntas de freguesia, pois é a esse poder autárquico que surgiu no pós-25 de Abril que se deve uma evolução que é bem visível
na atual Carrapatas. Exemplos disso são a Praça 20 de Junho, na qual hoje se comemora o Dia da Freguesia, o fontanário existente, ainda feito em 1937, todas as remodelações que foram feitas, quer na igreja, no cemitério, mas também na magnífica fonte de mergulho existente no Largo. Carrapatas, de facto, ao longo dos últimos anos, evoluiu com bastante dinamismo e também com a presença de empreendedores. Hoje, a fisionomia da freguesia, a fisionomia da aldeia, é bastante distinta daquela que conhecíamos há 40, 50 anos, inclusive nas vias de acesso. Ainda hoje pessoas se lembram perfeitamente de como era a estrada que atravessava Carrapatas. Hoje é uma estrada onde cabem perfeitamente 2 carros, sem os problemas que existiam ainda em meados do século XX. Esta é um pouco a história magnífica de Carrapatas, uma história que cabe aqui, uma história de 4.000 anos, mas que não termina aqui. Em pleno século XXI, Carrapatas não perdeu o dinamismo, não obstante, à semelhança daquilo que é transversal à grande maioria das freguesias do interior, vem perdendo população. No entanto, o dinamismo de uma freguesia vê-se também na forma como consegue conjugar numa perfeita simbiose a tradição, o artesanato, os produtos regionais e o empreendedorismo. Estamos precisamente na casa que combina os produtos da terra e o artesanato. Carrapatas, nos últimos 20 anos, sofreu uma remodelação imensa no seu perfil urbanístico. De facto, muitas coisas mudaram nestes últimos 20 anos. Os largos que vos mostramos, o largo da igreja, a própria igreja, as praças que aqui foram criadas, as ruas que hoje estão todas empedradas ou, obviamente, com estradas de alcatrão. Isto é Carrapatas, este é também o futuro, num programa em que o levamos a falar e a ver e a ouvir o passado. Então, a nossa viagem terminou. Espero que tenham adorado, como eu adorei, ver tanta história em tantas coisas, paisagens magníficas que nós temos e que vão ficar na nossa memória para sempre e que esperamos poder passar todas estas imagens, toda esta história às gerações vindouras. Obrigada por nos terem acompanhado. E fiquem bem, desfrutem de tudo e divirtam-se. Esta foi uma viagem no presente, a um passado longínquo, pleno de história, rico de história, para que no futuro os filhos de Carrapatas e todos aqueles que fazem parte da diáspora não se esqueçam do tanto que Carrapatas tem. Escolhemos para finalizar um sítio icónico atrás de mim, que hoje serve de junta de freguesia, mas que serviu anteriormente para educar tantos e tantos carrapatenses. Este foi o Abondadi, um cibinho de Carrapatas.